E aí, pessoas felizes, tudo bem? Meu nome é Isabelle Bissoli, do blog Claro Só Que Não. E hoje eu estou aqui para reagir à prova da ETEC. Vamos lá? E aí, galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui para reagir à prova da ETEC com vocês, a prova do primeiro semestre de 2020. Eu estou com elas aqui na minha mão. Então eu vou, dar muito por cima, porque são 50 questões, não tem como falar, muito abrangente, senão vai ficar um vídeo, de mais de 1 hora. Eu só vou ver se tá fácil, se tinha na minha checklist, se mudou alguma coisa dos outros anos. Vou dar, um feedback de primeiras impressões aqui. E depois eu faço o vídeo mais detalhado, como foi sempre nas outras semestres que eu fiz. Tem que colocar o óculos, não é mesmo? Prontíssima, pra eu enxergar a provinha na minha mão. E a primeira coisa que dá pra notar é que mudou a capa do caderno de questões. Ele era bem mais simples, realmente bem mais simples o design. Eles acrescentaram isso daqui, ficou bem bonitinho. Continuou as mesmas inscrições, as mesmas instruções pelo que eu estou vendo. Apenas, realmente o design, eu vou colocar aqui comparado antes, porque mudou, então achei legal essa mudada. Tá, dentro continuou a mesma coisa do que era dos outros anos, o design continuou o mesmo. Qual será que era o tema? Já vi uma coisa aqui que é uma coisa que eu não gosto quando acontece na prova da ETEC, que é quando ele não tem um tema específico. E pelo que eu tô vendo, eu acho que é a segunda ou terceira vez que eles fazem isso. E é sempre do final do ano. Do meio do ano nunca aconteceu isso, sempre teve tema. E agora, esses semestres pra cá, no final do ano, sempre tá tendo esse tema mais abrangente, que eles falam que é: as questões abordarão conceitos e conteúdos que fizeram parte da sua formação. Antigamente, eles sempre tinham temas, todas as provas da ETEC tinham tema, solo ou tecnologia, alguma coisa assim, que aí as outras questões se adequavam a esse tema. E aí agora não, é tudo, esse daqui, novamente, ele é sem tema, ele é, sem rumo. Então ele simplesmente, aborda todos os tipos de temas e questões. É uma coisa que eu não gosto, eu prefiro quando a prova tem tema. É uma opção minha, uma opinião minha, mas enfim, tá bom? Vamos pra primeira pergunta. Eles não grampearam, né? De sempre. É horrível isso. Nossa, aqui já começou com questão de matemática, questão de lógica, né? Mais questão de lógica do que questão de matemática. E é uma coisa que eu também tô bem, surpresa, porque eles sempre começavam com questão de humanas, uma questão mais de interpretação de texto, que é uma questão mais fácil. E aqui não, eles pegaram e já tacaram uma questão de lógica, né? Nem tanto matemática, porque não envolve fórmulas, mas é uma questão mais de realmente lógica, e é uma coisa que eu não lembro de ter visto nas outras provas. E eu me enganei sim, o design das questões aqui em cima, ó, ele mudou, tá vendo? Ele mudou também o design de dentro, nada muito, mas mudou um pouquinho. Legal, eu gostei dessa questão, não é uma questão difícil, a primeira questão, é uma questão realmente de lógica, e eu gostei bastante dessa tirinha, você tem que pensar um pouco, e é uma questão que você costuma ver ela em vestibulares para faculdade, não é uma questão, assim, é uma questão parecida com que você investe vestibular, porém com um nível menor de dificuldade. Lá você vai encontrar bem mais difícil e aqui tá mais tranquilo. Eu gostei dessa questão, é uma questão um pouco diferente também, mas eu gostei. Aqui já cai biologia, cai questão de pele, né? E se eu não me engano, eu tinha citado isso já em algumas das checklists, que cai em biologia. E sempre cai alguma coisa também. Teve uma prova que caiu sobre hipoderme, então... A questão 3 é uma questão de geografia, com também envolvendo interpretação de texto. E é uma questão que ela é um pouco mais difícil, mas nada assim impossível. Eu acho que tá no nível da ETEC também. Ela fala sobre subalimentação, ela não dá a explicação sobre o que significa essa palavra, tem um texto falando um pouco sobre isso e as alternativas. Então, mas assim, você conseguiria responder.
A questão 4 é uma questão de química e é uma questão sobre misturas e é o básico de química, então é comum também ver na ETEC, nada de novidades. E agora a questão 5 é uma questão muito mais de interpretação de texto. Por mais que tenha essa coisa de histórica, etnográfica, científica aqui nas alternativas, ela não é uma questão difícil. Uma interpretação de texto você já conseguiria ver qual era a resposta certa. Então, eu achei essa questão bem fácil, pra falar a verdade. A questão 6 é uma questão mais difícil. Questão de física e química sempre são as mais difíceis da prova. E eu acho que essa daqui, se você não tem base nenhuma de física, você não estudou a teoria de física, você não conseguiria responder. Porém, é algo que eu já tinha falado na minha checklist para estudar, então também não é novidade. A questão 7 já é uma questão de português, ela envolve também figuras de linguagem e é uma coisa que eu sempre precisei muito na minha checklist porque cai pra caramba nas provas e não é uma é uma questão que você teria que saber mais ou menos, é uma questão de interpretação de texto com figuras de linguagens e coisas básicas de português, então eles realmente estão puxando muito conteúdo para essa prova. E, gente, são 50 questões, eu tô vendo que vai ficar muito cansativa o vídeo se eu fizer todas as questões assim. Então eu vou, abrindo, qualquer questão e vou lendo pra realmente ser só uma primeira impressão e depois eu vejo toda a prova. Então vamos abrir aqui, eu abri na questão 22. A questão 22 é uma questão de matemática, porém é uma questão que você conseguiria responder com regra de 3. É uma questão que você teria que usar um pouco da lógica, mas você conseguiria responder com a regra de 3 desde que você interpretasse o texto. Agora vamos pegar outra. Deixa eu tirar. Eu vou pegar 2 de cada folha pra eu ir montando. Deixa eu pegar aqui. Agora eu vou pegar a questão 48, porque eu vou tirando as folhas e colocando, e eu vou ler aqui. A questão 48 é uma questão também de geografia, e é uma questão sobre astronomia, uma coisa que a gente aprende lá no 6º ano. Talvez muitos de vocês ou não tenham visto com tantos detalhes, ou tenham esquecido, porque é uma das primeiras matérias que a gente tem quando entra no ensino fundamental. Porém, não é também uma questão difícil, e é uma questão que a gente, pelo dia a dia, a gente conseguiria responder, de tanto que a gente fala de eclipses e tal, essas coisas. E era só pensar. O problema é que aqui também tem um pouco de lógica, interpretação de texto e conhecimento de astronomia de 6º ano, então talvez muitos de vocês tenham confundido. E a questão 10 tem um texto aqui, que eu tô aqui vendo, e ele é pura interpretação de texto, realmente pura interpretação de texto, a questão 10, e enfim. A questão 43 é uma questão de lógica matemática, ela é bem mais lógica do que matemática, e é como que, porque assim, não envolve geometria, envolve muito mais lógica, e como eu disse, é questões que sempre caem muito em vestibulares e vestibulinhos, e você tem que pensar um pouco mais, ter um raciocínio, então eu gostei bastante dessa questão. Porém, eu tô vendo que eles estão cobrando bem mais lógica do que eles cobravam nas outras provas. E isso não é uma coisa ruim, eu acho uma coisa melhor do que cobrar só fórmulas de matemática na prova. Vou pegar aqui a próxima folha e vou escolher uma questão. Questão 36. E a questão 36 é uma questão de física e questão sobre velocidade, que é sempre o que eu falei que cai em física e na ETEC, então nada de novo sobre o Sol, não é mesmo? Eles sempre cobram velocidade, velocidade média, velocidade constante, e a questão 36 é exatamente sobre isso. Pelo que eu tô vendo, não sei se é só por causa das questões que eu tô escolhendo, só pelo dedo, mas parece que caiu bastante exatas dessa vez, não é mesmo? Pode ser só impressão, pode ser só a primeira impressão, eu vou ver quando der uma olhada total na prova, mas pelo que eu tô vendo tem bastante questão de matemática, física e química, questão de exatas, né? A questão 39, uma questão de história, não é mesmo? E aí tem um textinho pra você saber do que se trata, então deixa eu ler. Então, a questão 39 você não conseguiria só por interpretação de texto, você teria que saber sobre realmente história, você teria que saber quais sociedades é essa que ele tá falando no texto, você não teria como saber se você não tivesse estudado.
mas é uma questão bem legal, uma questão fácil, uma questão realmente nível fundamental. Eu peguei agora a questão 31 e aí fala sobre sinônimos. E aqui você teria que ter, além de interpretação de texto, você tem que ter um ótimo vocabulário e leitura. Aqui, a questão 31, eu aposto que muita gente deve ter reclamado, porém, eu acho que ela é bem importante ter aqui na ETEC e no vestibulinho, porque cobra a leitura do pessoal. Você tem que saber ler, gente. A gente tem que aprender a ler, aprender a gostar de ler. E se você ler muito, você saberia quais eram os sinônimos. Eu gostei bastante dessa questão. Agora vamos pegar uma do verso de trás. Vou pegar essa questão 34. E pelo que eu estou vendo, é uma questão de biologia. Essa questão 34, ela não é novidade, né, Tech? Ela sempre, de alguma forma, não assim exatamente igual, mas o conteúdo dela sempre cai nos outros vestibulinhos, sempre cai essas coisas de biologia, sobre realmente esses grupos de animais. Então, é uma coisa que também não é novidade, eu não tô vendo muita coisa de diferente, não. E agora a gente chegou na nossa última folhinha. Vou pegar a questão 29, que ela é bem grandinha. E, novamente, uma questão de história, que, bom, acho que foi a segunda questão de história que a gente viu aqui hoje, né, nas minhas primeiras impressões. E deixa eu ver. Fala sobre Revolução Francesa, ótimo tema. É um tema que a gente vê muito no fundamental e sobre como que funcionava as coisas. A Revolução Francesa é algo que a gente vê muito no fundamental, sobre divisão de como funcionavam as classes na Revolução Francesa, a sociedade dela. E eu acho que ela é bem legal. E ela é e ela é um tema que sempre cai em qualquer vestibular, seja vestibulinho ou vestibular para faculdade. Então, deixa eu ver como que ela tá sendo cobrada. Exatamente, ela tá sendo cobrada em questão de divisão de sociedade, que é algo que sempre é frisado nas escolas, então, provadíssima. Agora eu mudei de opinião. Eu acho que tá bem equilibrado. É que eu acho que eu peguei as páginas que tinham mais exatas mesmo. Mas agora deu uma equilibrada. Tem questões de exatas, questões de humanas. Não tem, acho que, um sobressaindo o outro. Tá bem equilibrado. Questão 20. E, de novo, função de linguagem, não é mesmo? Aqui tá falando sobre a função referencial. E a função referencial eu acho que é uma das mais fáceis que tem de você lembrar. E, novamente, é uma questão conteudista, não é uma questão de interpretação de texto. Você teria que saber como que funciona a função referencial e teria que saber muito bem, porque aqui ele não está perguntando o que é a função referencial. Ele está perguntando como que se forma, como que você identifica que é uma função referencial. E aí ele recorre, tipo, uso de verbos e tal. Você teria que saber quais verbos era. Essa questão eu achei ela de nível difícil. Ela é por questão de que você teria que saber o que é imperativo, o que é indicativo, saber diferenciar e saber quais são que é utilizado na função referencial. É um pouco mais detalhista, bem mais conteudista, mas nada também tão novo assim. Eu já tinha, assim, se você pegar a prova de TEC que eu fiz, né, muito tempo atrás, a primeira prova que eu fiz, ela tá bem diferente, porém, comparado com a do semestre passado, eu não achei tão diferente, nem tão difíceis. Eu achei ela bem equilibrada pelas minhas primeiras impressões. Eu achei que ela teve tantas questões fáceis quanto questões difíceis, tanto questão de interpretação de texto, quanto questão conteudista. Eu achei uma prova bem equilibrada e eu achei, assim, pelas questões que eu vi, eu achei uma questão realmente do nível de pessoas que estão indo para o ensino médio e que tem que se preparar. Logicamente, sempre tem umas questões mais difíceis, que sempre é cobrado algo a mais, mas isso também não é novidade para ninguém. Todo mundo que já fez provas anteriores ou fez algum tipo de prova para vestibulinho sabe que funciona dessa maneira. E então, eu gostei dessa prova, embora não tenha tido tema, como eu falei. Eu não achei uma prova difícil, achei uma prova equilibrada. No começo eu tava achando muito exatas, mas depois eu vi que deu uma equilibrada e tal. Foram temas que sempre caíram muito nas outras provas de ETEC. Eu não vi um tema diferentão, não vi um tema que nunca tivesse caído. Sempre são temas que eu sempre falei na minha checklist. Então, tá aprovado, eu gostei bastante dessa prova e pelo que eu tô vendo aqui, deu pra acertar bastante questão, então eu acho que muita gente foi bem nessa prova.
Então é isso, e eu quero que vocês comentem aqui pra mim quanto que você acha que você é. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo quanto que você tirou nessa prova, tá bom? É isso, meus amores, espero que tenham gostado, e em breve eu vou fazer realmente, assim, uma análise total dessa prova. Então não esquece de deixar seu like e deixar o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Beijos e até a próxima!